Visitar a Bienal é como abrir um livro de arte importante. É uma nova maneira de ver arte, de fazer arte, de pensar arte. Eu não estou apontando a arma, eu estou matando. A arte não é realidade, a arte é representação. Como nos lembrava Nelson Rodrigues, mata-se no palco para não se matar do lado de fora. Eu achei que eu estava colocando o bicho num lugar de simbolismo muito interessante e pensando ele como um bicho que reverte a morte em vida. Eu acho que a obra do Nuno Ramos foi vítima de uma quase histeria. Se o artista quis expor um urubu, por que não? Eles são animais de cativeiro que viviam numa jaula muito menor. Enquanto esses caras estão protestando contra urubus, esse trabalho aqui, ele é muito mais chocante porque é o ser humano que está sendo explorado. Lágrima funda, profunda lama. Ela é uma Bienal pobre e isso se percebe por causa da quantidade de vídeos presentes. Eu gostaria de ver mais pintura, gostaria de ver mais escultura. Eu gosto de me considerar, aqui com as minhas pinturas, uma exceção à regra dominante atualmente. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser falado, todo mundo quer participar. Então, o Bienal, acho que é um momento desses, né? O Parque do Ibirapuera recebe as pessoas e o prédio da Bienal é um prédio do Niemeyer histórico, conhecido mundialmente. Uma das melhores coisas que a gente tem aqui, o prédio da Bienal. A Bienal desse ano é um labirinto, mas parece uma cidade com departamentos e que você vai explorando de um por um. Existem várias maneiras de você percorrer, de você se perder e se encontrar. O primeiro trabalho que você se depara é essa série de pinturas. Uma série de pinturas negras, com bastante densidade e que eu gosto muito, que são as pinturas do Rodrigo. Uma das poucas pinturas da Bienal. A noite se apaga no final. O Rodrigo sempre foi um pintor com muita fatura, muita tinta, né? Você de longe vê uma paisagem, quase que fotográfica, um tratamento fotográfico com a pintura. E quando você chega perto, você percebe que essa pintura ela é muito espessa. Tem o ateliê dele. Sou Rodrigo Andrade. Essas pinturas estão reunidas numa série cujo título é Matéria Noturna. Algumas delas são abstratas, né? Seguindo um trabalho que eu venho desenvolvendo há cerca de 10 anos. Esses blocos de tinta são aplicados diretamente na tela, né? E no caso aqui sobre o fundo preto. Se você se aproximar, vai reparar que tem a camada da tinta, ela é bem espessa, né? Tem aqui muitos e muitos litros de tinta depositados aqui, né? Então a materialidade do preto é que é mais ou menos o assunto principal, dessa série. Daí o título Matéria Noturna. Depois que eu comecei a fazer essas pinturas, eu fui começando a perceber o quanto eu tinha ligações com a noite como assunto de pintura. São densas de tinta, são escuras, ele procura essa luz quase indiferenciada dos escuros, o que te obriga a ficar na frente delas muito tempo, a confundir teu olho, a se demorar. O olhar vai direto para a luz. Você pode passar rapidamente por elas, elas têm o mesmo impacto, como se estivesse no carro. Quando eu tive a ideia de fazer essas pinturas circulares, eu imaginei que eu fosse usar uma espátula, simplesmente que eu fosse girar a espátula manualmente e eu fosse conseguir o efeito que eu desejava.
mas o resultado que eu obtive foi desastrosamente diferente do que eu esperava. Quem bolou para mim o aparelho foi o artista plástico Guto Lacassi. Você sente o cheiro dela. É tanta tinta óleo que você tem o cheiro dela ainda. E eu lembro de um poema do Carlos Drummond para o Guild, que o Guild seria o pesquisador da noite moral sobre a noite física. Eu acho que as pinturas do Rodrigo são a noite física. Tem uma fisicalidade. Eu não poderia pensar em um resultado melhor. Tanto as pinturas em si, eu acho que elas se desenvolveram e habitaram esse território novo que eu criei de forma muito plena, como também o resultado delas no espaço eu achei que foi excelente. Melhor do que eu tinha pensado até. Todo mérito à pintura do Rodrigo, que é muito bonita. Eu gostaria de ver mais pintura, gostaria de ver mais escultura. Eu sinto falta, talvez, de poder eu dialogar com alguma outra pintura. Ele é um descendente de africanos, né? Fala sobre a situação da África, fala sobre uma situação de violência de um país periférico e contrapõe isso com pinturas do tesouro ocidental. A primeira pintura, o casal carrega a metralhadora, certamente com uma carga grande de violência, está contraposto às lanças do Velázquez, que é a rendição às lanças, de uma pintura clássica do Velázquez. A segunda é uma pintura do renascentista Veronese, As Bodas é o nome da pintura, que é um grande quadro. E essa aqui me parece que a pintura que ele cita é uma pintura do Franz Post, um dos pintores que registraram a situação das colônias. Muito figurativo, marcadamente figurativo, de uma figuração que você olha, vem claramente da fotografia, tem um substrato político forte. E é difícil, né, uma pintura ser política. Toda arte é política no sentido que ela pode também te transformar, né? Quando o Cezanne pintou a maçã daquele jeito, ele estava fazendo política. Ele estava mudando o jeito de ver a maçã. Sabe, quando a arte chama a si esses conteúdos assim e tenta falar de uma maneira muito direta, eu acho que é um empobrecimento. Essa história de dizer, tudo é política, toda arte é política, significa tudo está em tudo e qualquer coisa vale. A proposição deste tema de arte política visa justamente mostrar o papel central que a arte cumpre na vida, na sociedade, né? Tem centenas de trabalhos com esse tema. De certa maneira, é uma arte mais engajada. Alguns trabalhos são muito felizes e bons. E tem outros que você ainda precisa descobrir. Esse trabalho da Lígia Pape é muito feliz, porque é apenas um lençol com buracos que as pessoas vestem e compõem toda uma imagem que parece uma onda, uma grande coletivo, onde só se vê as cabeças felizes. Existe uma inter-relação entre as pessoas, porque o lençol vai chamando, vai puxando, e é muito feliz isso tudo aqui. Parece uma passeata. Digamos, bandeira branca. Bandeira branca é a do Nuno. Bandeira branca, amor, não posso mais. Agora a gente está na frente dessa obra que causou tanta polêmica, a obra do artista Nuno Ramos, chamada Bandeira Branca. São 13 esculturas de areia socada, queimada, uma coisa assim calcinada, mármore.
com 3 caixas de som, da onde saem as canções Bandeira Branca, que dá título à obra, Boi da Cara Preta, que todo mundo foi ninado, Bandeira Branca o Arnaldo canta, Arnaldo Antunes, Boi da Cara Preta a Dona Iná canta, tá cantando agora, e Carcará a Mariana Aidar canta. Carcará não vai morrer de fome, Carcará, mais coragem do que homem. E 3 urubus que voam e vão misturando essas canções e essa visão. Pega, mata e come, Carcará. Você não sabe se aquilo é escultura, arquitetura, pintura, e ainda como se não bastasse, existem urubus dentro dele. O que é urubu? É um trabalho que dialoga com a tradição da gravura com Oswaldo Guild. O que tem no Guild que tanto encanta o Nuno? Sei lá, já tem essa contradição tão nossa do público e do privado, né? Da maravilha ser ao mesmo tempo uma espécie de tragédia. Saudade do O trabalho não nega uma vocação alegórica, uma vontade de falar do país, uma vontade de tocar em questões do país. Ele rompe com um certo estereótipo do Brasil, que é um estereótipo da felicidade, da alegria. Eu acho que essa obra tem uma ousadia e uma abstração que é necessária à arte contemporânea. Pena que criou-se em cima dele essa polêmica, essa espécie de espuma, né, que veio a se agregar ao sentido maior que esse trabalho tem. Deixam de cantar. A gente dizendo que há túneis fechados onde os bichos vão morrer, latas de tinta preta onde eles vão morrer afogados. Eles são animais de cativeiro que viviam numa jaula muito menor do que a que eu ofereço, 60 vezes. Eu não sou ecólogo, digamos assim, eu sou um artista, o meu imaginário foi para esse lado, eu contratei uma empresa que trabalha com ecologia e que tirou do IBAMA uma autorização que me permite fazer isso. A gente tem que perceber o que essa obra de arte causa e o que ela quer dizer ou não, e não ficar preocupado com as coisas que a circundam. Eu achei que eu estava colocando o bicho num lugar de simbolismo muito interessante, descaracterizando inclusive essa coisa do urubu, só com uma coisa de ave de carniça, e pensando ele como um bicho que reverte a morte em vida. Ele está lá um pouco como vigia daquele lugar, não somos nós que vigiamos ele, ele é que está nos olhando ali de dentro. O que mais me chama a atenção no trabalho do Nuno é o esforço físico de trazer essas montanhas, literalmente mover montanhas, e fazer esse trabalho aqui dentro da Bienal é um desafio. Eu pensei muito quando fiz no vão desse prédio, que é um momento extraordinário de um artista extraordinário que é o Niemeyer, e que acho que é um momento muito veloz, otimista, expansivo. E o meu trabalho é o contrário, é todo concêntrico, preto para baixo, volume puro. Esse trabalho é grandioso para mim lá embaixo. À medida que eu vou subindo as rampas, ele vai perdendo um pouco a força, mas lá embaixo ele de fato tem um peso, ele conversa com a estrutura da Bienal. Mas por outro lado também isso é bonito, porque lá em cima tem as asas, né? Lá embaixo fica o pé, em cima as asas. E essas asas são dos urubus, que é um bicho de mau agouro, é um bicho da carniça. Talvez o que esse trabalho pudesse fazer para a gente era muito mais levar a gente a pensar nessa nossa situação enquanto país, ou nessa nossa Constituição enquanto cidadão brasileiro, ou na nossa história, a história que vem sendo contada pelos nossos artistas sobre nosso país. E eu sinto muito que todas essas questões mais importantes têm passado à margem e que essa espécie de histeria que se criou veio ocupar esse lugar, que seria o lugar de fato que o trabalho do Nuno merece, quer dizer, o lugar de arte, né? Não do escândalo, simplesmente pelo escândalo. Bienal é uma hora para você abrir sua cabeça para um imaginário, uma visão de mundo que não é a sua. E a violência que foi cometida contra a minha obra é o maior fechamento. Ela serve para esse fechamento da abertura que a arte quer criar. Pela saudade que me invade, eu peço paz.